acompanhá-lo nessa caminhada pelo curso Corretores de Redação. A gente começou no módulo 1 fazendo uma abertura introdutória sobre o curso, com alguns aspectos principais e os elementos fundamentais que vão garantir a eficiência do nosso método. Para você que está iniciando agora, utilize essa aula para conhecer um pouco como funciona o mecanismo de correção fracionada. Vamos lá? A gente começou falando das bases que vão alicerçar os nossos conhecimentos para que a gente possa desenvolver um trabalho adequado. E traçamos 4 objetivos para que a gente tenha como meta inicial esses 4 elementos. Observe, temos como objetivo inicial o entendimento de como é o mecanismo de correção das principais bancas. A gente vai tentar aproximar a nossa correção, principalmente na nota, com relação aos alunos que vão prestar o concurso para determinada banca. Então, se eu tenho uma aproximação dessas notas, ele vai ter ideia de progresso e onde ele quer chegar e quanto ele precisa para alcançar o objetivo que ele determinou. Como segundo objetivo, a gente precisa criar uma forma de competir no mercado de correções de redação. E a gente precisa criar um diferencial. A proposta é criarmos uma redação padronizada, porém personalizada. A gente tem um modelo padrão e vai personalizar de acordo com a necessidade de cada aluno. Entender de informática será essencial para isso. Então a gente tem dentro do curso esse objetivo de criar um mecanismo de correção que tanto facilite a vida do professor, do corretor, como também desenvolva um trabalho de qualidade e excelência que possibilite ao aluno aprender com a correção. Como terceiro objetivo, então, a gente tem a utilização desses mecanismos que vão facilitar a vida do corretor. Arquivos de Word, arquivos de PDF são utilizados o tempo todo nessas correções. Precisaremos de um editor também de imagens. Então a gente vai ter que aprender um pouco esses elementos de informática, esses dispositivos tecnológicos que vão facilitar a nossa vida. Então a gente vai aprender sobre o PowerPoint, que é um excelente editor de imagens. A gente vai aprender a utilizar também o Word, que é um editor de textos e que a gente vai fazer dentro dele as correções. E também aprender a converter arquivos .doc, que são arquivos do Word, em arquivos PDF. Para fechar as nossas bases traçadas a partir desses objetivos, temos então a culminância do que a gente deseja, que é facilitar a vida do corretor diante de uma demanda muito grande. Então a gente vai aprender a agilizar as correções, aproximando as correções muito poderosas que faremos com estudos sobre os erros, com detalhamento dos problemas enfrentados pelos alunos e, basicamente, teremos um verdadeiro manual de como praticar uma redação. Então a gente vai utilizar desses princípios que vão nortear a gente e traçar esses 4 objetivos. O primeiro objetivo dele é entender o mecanismo de correção das principais bancas. O segundo objetivo é a gente utilizar todo o nosso potencial de conhecimento para criarmos correções personalizadas que vão diferenciar no mercado de correções. Como terceiro objetivo, temos o entendimento e aplicação de recursos de informática que vão facilitar as correções. E como quarto objetivo, a gente conclui com a agilização do processo de correção. Ok? Para isso, a gente criou um mecanismo chamado correção fracionada, que ele diferencia um pouco daquela correção integral tradicional que a gente pratica. Vamos ver? Inicialmente, apresentamos o modelo de correção. Um modelo bastante simples, um modelo básico, que vai servir para que o corretor inicie nosso curso se ambientando com a proposta de trabalho. Esse modelo básico vai servir para que você trabalhe a inserção da imagem, que você veja como fazer a identificação dos erros através dos círculos e das setas,
que são indicativos, que conduzem o aluno de onde ele errou para a explicação do professor. Então trabalharemos inicialmente com modelos básicos, até chegarmos ao modelo de correção final, em que o professor vai poder adaptar, editar, colocar os elementos que ele quer, tirar os elementos que ele não quer na sua correção, ou seja, também vai fazer uma correção personalizada. Em seguida, passamos para a análise da redação. A análise da redação foi dividida em suas 3 partes essenciais: as ideias, a estrutura e a gramática. Presente em qualquer texto, essas 3 partes podem nos conduzir a uma correção de qualquer tipo de banca. Se eu inicio fazendo a correção, subdividindo as partes que a compõem, vai ficar muito mais fácil. Observe, a gente tem as ideias, depois a gente tem a estrutura e também a gramática. As ideias trazem o conteúdo que vai ser aplicado dentro do texto. A ideia que o autor do texto quer passar para o seu leitor. Então eu tenho ali o tema, a delimitação do tema muito marcado. É nesse momento em que eu estou estudando as ideias do texto que eu terei que analisar o conteúdo dele a partir do tema e determinando um limite para essa redação, ou seja, a sua delimitação. Já na estrutura, a gente tem a forma da redação, como ela é feita, como ela é organizada. E dentro dessa forma, a gente tem os elementos que vão compor essa redação. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, ou seja, as estruturas dos parágrafos, que devem estar coesos entre si, criando a sensação de unidade. E temos a gramática, que é o código utilizado, a língua portuguesa utilizada em sua forma mais clássica, mais padrão. Então utilizaremos a norma culta porque ela facilita a partir de um momento em que ela é convencionada. Então a gente sabe aquilo significa exatamente isso. Diferente de uma gíria, de uma linguagem popular, que vai variar de lugar para lugar, de grupo para grupo. Então a proposta de uma redação ser escrita a partir da norma culta é justamente para que todos consigam entender a partir de um padrão estabelecido. E aí é que entra a precisão vocabular, que é como eu utilizo a gramática, como eu utilizo a língua para, dentro de uma estrutura, mostrar a ideia que eu tenho. Então a gente tem uma coesão de elementos que devem ser uns correlacionados com os outros, criando uma unidade. Apresentamos também padrões de correção, que são formas que o corretor utiliza para facilitar o seu trabalho a depender do tipo de texto e a depender da proposta. Então a gente tem a correção integral e a correção fracionada. A correção integral e a fracionada diferem uma da outra essencialmente no tempo que se gasta para fazer essa correção. A correção integral é muito mais rápida do que a correção fracionada. A proposta do nosso curso é tentarmos coincidir os tempos. Nem sempre será possível, mas a gente vai tentar aproximar o tempo da correção fracionada, que é mais detalhada, ao tempo da correção integral. A correção integral é aquela correção que a gente utiliza para corrigir provas, corrigir em sequência, provas de concursos, provas da escola. A gente tem 100, 200 redações para corrigir às vezes num final de semana e não temos condições, não é humanamente possível fazer uma correção absolutamente detalhada. Essa é uma proposta de correção. Quando eu faço a correção integral baseada nos princípios estabelecidos pela organização, pela banca organizadora, ou pela escola, pela determinação do próprio professor. O objetivo é dar a nota e indicar os erros. Já na correção fracionada, a gente trabalha com a explicação dos erros. A correção fracionada é muito mais
detalhada. Ela funciona para aquele aluno que está fazendo ainda o treinamento. Ela serve para corrigir redações dos alunos que ainda vão prestar o concurso. Se você vai prestar o concurso do Enem, a gente tem que trazer, primeiro, uma aproximação da nota. Eu preciso que o aluno tenha uma ideia da nota real que ele vai tirar, mas eu posso utilizar a correção fracionada para ampliar o poder da minha correção, informando ao aluno onde ele errou, os motivos que levaram a ele cometer o erro e como isso interfere na identificação de algumas características que são fundamentais dentro do texto. Às vezes, um erro gramatical pode comprometer a coesão, pode comprometer, inclusive, as ideias. Vimos também as fases da correção fracionada. São 5 fases sucessivas que vão garantir a eficiência da nossa correção. A fase 1, a fase inicial, é da análise visual. A gente nem precisa ler o texto. A gente bate o olho e faz uma leitura visual do texto, tentando encontrar alguns elementos que são muito perceptíveis, são facilmente perceptíveis. É importante utilizar esse impulso humano do olhar, do entender pela imagem. Então a gente pode utilizar essa análise visual, que dura em 30 segundos a 1 minuto, a gente vai treinar o olho para localizar o quê? Se as letras estão legíveis, se os parágrafos estão organizados, se as margens estão regulares, se há rasuras ou borrões. A gente pode identificar também se o número de linhas é suficiente para que eu tenha um texto, ou seja, ele cumpre os requisitos da exigência da banca. Então, nessa análise visual, a gente tem uma série de informações que a gente pode captar apenas passando o olho. Eu visualizo a organização do aluno, se ele cumpre os rigores de tamanhos e proporções entre os parágrafos e também entre os elementos constitutivos do texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu posso perceber uma série de coisas que vão facilitar posteriormente a nossa correção. Em seguida, passamos à fase 2, que é a análise gramatical, que requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. A gente vai fazer uma leitura pausada, porém não lenta. A gente vai identificar alguns elementos, alguns erros presentes no texto, que são facilmente percebidos a partir de uma leitura que a gente vai treinar daqui a pouco. Então, a gente vai fazer essa leitura de uns 2, 3 minutos, sem focar na ideia do texto. Ou seja, a gente vai tentar identificar os erros, primeiramente, a partir da sonoridade. Por isso, eu recomendo que o professor corretor sempre utilize ou a voz, na hora de corrigir, fazendo a leitura do texto, ou movimente os lábios, que funciona como uma ativação da acuidade auditiva. Ainda que eu não esteja emitindo som, falando apenas, movimentando os lábios, eu consigo ativar regiões cerebrais que vão facilitar a identificação de alguns erros. Então, dentro do contexto que é apresentado agora, em que eu vou fazer uma análise gramatical a partir do som, a partir da leitura, eu vou poder identificar erros de acentuação, erros de ortografia, erros de concordância, erros de regência e outros erros gramaticais. Vamos fazer um teste. Vamos para um exemplo. A capacidade de estar à frente do seu tempo quase nunca confere ao seu possuidor algumas vantagens. Essa leitura pausada nos proporciona a percepção de erros, principalmente erros de acentuação, erros de crase, erros ortográficos, a concordância, quando você balbucia ou mexe os lábios, ela soa certa ou errada muito mais facilmente. Observe, no texto,
quando a gente fez a primeira leitura, a gente consegue perceber esses erros. A falta da crase aqui, o erro de ortografia quando falta o S, e também na concordância final. Então a gente percebe que essa análise gramatical vai depender muito do corretor. O que é que você vai escolher corrigir neste momento? Pontuação a gente pode deixar um pouco para depois, porque pontuação tem muito a ver com as ideias. Obviamente, quando você faz essa primeira leitura, você percebe erros de pontuação, erros de regências, erros de concordância, erros de paralelismos. A gente vai vendo os erros e não necessariamente eu preciso colocá-los e identificá-los neste momento da identificação. Porque a gente vai perceber que alguns erros às vezes depois não são necessariamente erros, pode ser um estilo do escritor. A gente vai ver caso a caso. Então, nesse primeiro momento dessa fase 2, a correção gramatical é um pouco mais relaxada, ainda só que muito séria, mas ela não tem o rigor que será exigido quando você estiver analisando tanto a estrutura quanto as ideias. A fase 3 é a análise estrutural. E na análise estrutural, a gente vai verificar dentro de um contexto um pouco mais amplo, porque eu trago elementos visuais, eu trago elementos gramaticais para dentro dessa fase. Observe, eu posso perceber, analisando a estrutura, a partir de uma leitura um pouco mais pausada do que na análise gramatical, eu vou perceber se essa estruturação está adequada. Cada banca exige um tipo de estrutura. Cada tipo de texto exige um tipo de estrutura. Uma dissertação tem um tipo de estrutura. Uma análise de caso tem uma outra estrutura. Uma questão discursiva já apresenta outro tipo de estrutura. Então é preciso ver se o aluno conseguiu adequar a sua estrutura do texto à exigida pelo seu concurso. Então, as partes essenciais devem estar constituídas. Verificamos se o texto possui a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. E a gente vai perceber se esses elementos estão coerentes dentro da proposta estrutural. A ideia aí não pode ser descartada. Você não consegue se livrar do entendimento para conseguir captar a essência da estrutura. A estrutura e o conteúdo, eles estão unidos. O conteúdo é a ideia, enquanto a forma é a estrutura. E forma e ideia são elementos indissociáveis. A utilização da gramática, ela facilita isso, por isso o uso da gramática padrão da norma culta, porque ela traz uma estrutura mais certinha, mais previsível. Então eu tenho nessas ideias, eu preciso ver dentro dessa estrutura uma coesão entre elas, uma coesão entre os parágrafos. Será que os parágrafos se relacionam de forma correta? Será que há uma sucessão de ideias que a gente entenda com início, meio e fim? Todas essas análises são feitas estruturalmente. Somente aí passamos à fase 4, que é a análise do conteúdo. A análise do conteúdo vai trazer elementos também estruturais e elementos gramaticais. A gente vai analisar se o tema está delimitado, se há uma coerência de ideias, se há uma adequação gramatical, se eu consigo utilizar a gramática para expressar aquela ideia dentro de um contexto coerente. A gente precisa ver se o texto está embasado, se possui referências, se eu trago exemplos claros. Também eu posso analisar, a depender do tipo de banca, as normas e especificações que a banca exige. Por exemplo, o número de linhas em alguns concursos. A gente tem no INEP, por exemplo, a necessidade de o escritor, o aluno concursando, apresentar uma proposta de intervenção para esse tema ou um direcionamento. Então eu tenho elementos
dentro da análise de conteúdo, que são estudados por último, no caso, começamos com a gramatical, depois fizemos a análise estrutural e terminamos com a análise do conteúdo. E aí eu tenho as 3 partes muito bem estudadas e analisadas, ou seja, a gente tem as ideias analisadas a partir da gramática, que é o código que é utilizado, a ferramenta para se comunicar, e dentro de uma estrutura que esteja tanto coerente com a proposta do texto e coerente também com a proposta da banca. E chegamos à fase 5, que é a revisão final e a finalização da correção, adequando tudo que foi corrigido às exigências da banca, fazendo uma revisão, adicionando comentários e aplicando a nota. E a gente apresenta no nosso modelo de correção uma planilha do Excel em que você insere todos os erros, o número de erros gramaticais, o número de erros, ou a partir das competências, no caso do Enem, e o sistema gera a nota para você, facilitando a correção. Ou seja, criamos um modelo de correção em que o corretor vai ter, até determinado momento, até a fase 4, igual para todas as bancas. Apenas na fase 5 é que ele vai adaptar a correção aos critérios exigidos por cada banca. E concluímos o módulo 1 apresentando o INEP, trazendo algumas informações importantes a partir de um conteúdo suplementar neste momento. A gente vai estudar todo esse conteúdo ao longo do processo do curso. Só que neste momento seria importante que o corretor se ambientasse com essas informações. Então, como introdução ao INEP, trouxemos o guia do participante, que é para o corretor entender como o participante se vê diante do INEP. A gente trouxe também as situações em que o INEP exige a nota 0. É importante que o corretor esteja absolutamente atento a isso para informar o seu aluno. E culminamos o nosso módulo 1 apresentando para vocês as 2 competências, 1 e 2, que vão servir de base para o foco do nosso curso, que é a correção do INEP. Então, são textos longos, são apostilas grandes. É importante que o professor vá lendo, a partir de agora, todas as competências. A gente vai estudá-las um pouco mais adiante. No próximo módulo, módulo 2, a gente vai falar sobre a correção fracionada. Agora sim, de forma aprofundada. Vamos aprender a utilizar cada um dos mecanismos, vamos aprender a utilizar as técnicas e os equipamentos que a gente possui. Se você possui um celular, se você possui apenas um notebook, vamos aprender a utilizar cada um dos equipamentos que a gente tiver para facilitar as nossas correções. Às vezes a gente trabalha tirando fotos com o celular e vai fazer a edição da imagem, é muito melhor fazê-la no notebook. A gente vai aprendendo aos poucos como utilizar essas ferramentas digitais a nosso favor. Até o próximo módulo.